Caminhando com Cristo, nossa reflexão para esta segunda-feira. Livro Atos dos Apóstolos, né? Nós vimos então no último capítulo 7, o apedrejamento de Estevão, né? Onde Saulo teve um papel preponderante, né? E em seguida, no capítulo 8, Saulo persegue a igreja, né? E Saulo consentiu na morte dele, na morte de Estevão, e naquele dia houve uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens religiosos carregaram Estevão para seu sepultamento e fizeram grande lamentação sobre ele. E Saulo devastava a igreja, entrando em cada casa e arrastando homens e mulheres, entregava-os na prisão. O evangelho foi pregado em Samaria, né? Os que andavam dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Então, descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões, unanimemente, prestavam atenção às coisas que Filipe falava, ouvindo e vendo os milagres que ele fazia. Porque os espíritos imundos, clamando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos, e os que eram coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Ali também havia Simão, o bruxo, né? Que tinha um galardão de ser um homem de responsabilidade, de poder naquela região, mas o próprio Simão, e ele era um bruxo, né? Este homem, ele era considerado, né, grande poder de Deus, tá? Ele tinha uma atenção enorme e tudo mais, só que era um bruxo, né? O fato é que no versículo 13 diz, e o próprio Simão também creu, e tendo sido batizado, ele continuou com Filipe e se maravilhava, vendo os milagres e sinais que eram feitos. Aí os samaritanos recebem o Espírito Santo, né? O verso 14 do capítulo 8. Ora, quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que Samaria tinha recebido a palavra de Deus, eles enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que eles pudessem receber o Espírito Santo, porque ainda não havia descido sobre nenhum deles, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, lhes impuseram suas mãos e eles receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo, dai-me também este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos possa receber o Espírito Santo. E a resposta de Pedro foi, o teu dinheiro pereça contigo. Por que pensastes que o dom de Deus se compra com dinheiro? Né? E olha o que a gente vê por aí, né? Certo? Me dá 10, dá 10 para Deus que ele vai te devolver 100, vai te devolver 1000, deposita aqui, entrega aqui, enfim, né? Reflita sobre isso. O teu dinheiro pereça contigo, porque pensastes que o dom de Deus se compra com dinheiro. Tu não tens parte nem sorte neste assunto, porque o teu coração não é reto aos olhos de Deus. Arrepende-te, pois, desta tua maldade e ora a Deus para que, porventura, o pensamento do teu coração te seja perdoado, porque eu percebo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse, orai ao Senhor por mim, para que nenhuma das coisas que dissestes venha sobre mim. Tendo eles testificado e pregado a palavra do Senhor, retornaram para Jerusalém e pregaram o evangelho em muitas aldeias dos samaritanos. E aí nós entramos no capítulo 8 na história de Filipe, né, que encontra com Eunuco, né, o etíope, tá? E o anjo do Senhor mandou Filipe dizendo, né, vai nessa direção ao sul, ao caminho que desce para Gaza,
que está deserto, né? E ele foi, né? E eis que um homem da Etiópia, eunuco de grande autoridade sobre Candace, rainha dos etíopes, o qual era encarregado de todos os seus tesouros, havia vindo adorar em Jerusalém e estava retornando, e assentado na sua carruagem, lia o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxima-te e ajunta-se a esta carruagem. E Filipe, correndo até ele, ouviu que ele lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E o eunuco respondeu: como poderia, se algum homem não me orientar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que ele lia era este: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do que o tosquia. Assim ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi traído o seu julgamento, foi tirado o seu julgamento. E quem declarará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Aí eunuco responde a Filipe: rogo-te, de quem fala o profeta isto? De si mesmo ou de algum outro homem? E aí Filipe explica que era Jesus, né? E decidiu então pelo batismo, né? E eles, indo em seu caminho, chegaram até certa água, e o eunuco disse: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: se tu crês de todo o teu coração, você pode. E ele respondendo disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Desceu e foi então batizado. Amém? Filipe se achou em Azoto e pregou em todas as cidades que passou, até que chegou a Cesareia. Quer dizer, não perdia oportunidade de levar o evangelho, né? E sob a orientação de Deus, ele foi e pegou uma pessoa influente, né? O eunuco era uma pessoa influente lá no reino de Candice, né? E essa pessoa entendeu a palavra e resolveu ser batizado. Amém? Que graça e paz lhe sejam multiplicadas.